Título 3º. Dos direitos e vantagens. Capítulo 1º. Do vencimento e da remuneração. Artigo 40º. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Parágrafo 1º. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, 20 importância superior à soma dos valores percebidos, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos poderes, pelo deputado estadual, pelo desembargador e pelo secretário de Estado, não se incluindo neste teto o salário família, e as vantagens previstas no parágrafo único do artigo 206, e nos incisos 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 9º, 10, 11 e 12, do artigo 55, desta lei complementar. Parágrafo 2º. É vedado a vinculação ou equiparação de vencimentos, para efeito de remuneração do pessoal do serviço público, ressalvados casos previstos na Constituição Federal. Artigo 4º primeiro. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, estabelecidas em lei. Parágrafo 1º. A remuneração dos cargos em comissão compreende o vencimento e a gratificação de representação, fixados em lei. Parágrafo 2º. O servidor nomeado para cargo em comissão poderá fazer opção pelo vencimento de seu cargo efetivo, acrescido da gratificação de representação do cargo em comissão, para o qual foi nomeado. Artigo 4º. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Parágrafo 1º. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou proventos. Parágrafo 2º. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração, e com reposição de custos, salvo quanto aos recolhimentos sindicais e associação representativas de classe. Parágrafo 3º. As reposições e indenizações ao erário, após a devida atualização, serão previamente comunicadas ao servidor, ou ao pensionista e amortizadas em parcelas mensais, cujos valores não excederão a 10% da remuneração ou provento. Parágrafo 4º. Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente, em uma única parcela. Parágrafo 5º. O servidor perderá a remuneração dos dias em que faltar ao serviço, e a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, iguais ou superiores a 60 minutos. Capítulo 2º. Das vantagens. Artigo 4º terceiro. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor: inciso 1º, indenizações, segundas gratificações, terceiros adicionais. Parágrafo 1º. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito, e não servem de base para cálculo de quaisquer outras vantagens. Parágrafo 2º. As gratificações e os adicionais incorporam-se aos vencimentos e aos proventos, nos casos e condições indicados em lei. Artigo 4º quarto. É vedada a concessão de quaisquer outras vantagens pecuniárias, gratificações e adicionais não previstos em lei complementar, bem como em bases e limites superiores aos nela fixados. Parágrafo único. A progressão horizontal é a passagem do servidor de uma referência para outra imediatamente superior, dentro da mesma classe, observados os interstícios e o tempo de serviço, na carreira, na forma regulamentar. Seção 1ª. Das indenizações. Artigo 4º quinto. Constituem indenizações ao servidor: inciso 1º, ajuda de custo, segundas diárias, terceiro, ajuda de transporte. Parágrafo único.
Os valores das indenizações, assim como as condições para sua concessão, serão estabelecidos por ato do respectivo poder. Subseção 1ª. Da ajuda de custo. Artigo 4º. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio permanente. Parágrafo 1º. Correm por conta da administração as despesas de transportes do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. Parágrafo 2º. A família do servidor, que falecer na nova sede, são asseguradas ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 ano, contado do óbito. Artigo 4º. Será concedido ajuda de custo àquele que, não sendo servidor público, for nomeado para cargo em comissão, com mudança de domicílio. Parágrafo único. Nos afastamentos previstos no capítulo 5º desta lei complementar, a ajuda de custo será paga pelo órgão requisitante, quando cabível. Artigo 4º. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo. Artigo 4º. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, não podendo exceder a acento agudo importância correspondente a 3 meses. Artigo 50º. O servidor será obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar na nova sede, no prazo de 30 dias. Subseção 2ª. Das diárias. Artigo 5º. O servidor que, a serviço, se deslocar da sua sede, em caráter eventual ou transitório, fará jus a passagens e diárias, para cobrir as despesas de alimentação e pousada. Parágrafo 1º. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade, quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Parágrafo 2º. Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias. Artigo 5º. O valor das diárias será fixado por ato do respectivo poder, de acordo com a natureza, o local e as condições do serviço. Artigo 5º. O servidor que receber diárias, e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las, integralmente, no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Se o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no mesmo prazo deste artigo. Subseção 3ª. Da indenização de transporte. Artigo 5º. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo.